Manchete da Najlari, porque são reações à prisão de Braga Neto, que aconteceu no sábado. Olha aí, ó. General Mourão diz que não houve golpe. Foi uma conspiração tabajara. O senador diz que a ruptura lançaria o país no caos. Aspas para o senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. É óbvio que uma reversão de um processo eleitoral na base da força lançaria o país num caos. O Exército agiu dentro desses vetores. Foi a atitude correta do general Freire Gomes. Não há o que contestar. Mais um trecho. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, definimos como ações táticas. Tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso. Houve pensamento. Não passou disso. Foi uma conspiração tabajara. Aí, assim, a desqualificação dos militares todos envolvidos pelo general Braga Neto. Aliás, pelo general Mourão. E essa frase inicial me chamou a atenção, Franci, porque o que ele está dizendo é: Freire Gomes tinha razão, que era o comandante do Exército e que ameaçou de prisão a época presidente Bolsonaro. Olha, Amadeu, e é importante frisar que o Mourão, especialmente ali na segunda metade do governo Jair Bolsonaro, ele já adotava uma postura de um certo afastamento do então presidente da República, tanto que virou alvo dos filhos dele, virou alvo do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e foi preterido nessa disputa presidencial, acabou se lançando como Senado, porque já não tinha mais espaço para concorrer na mesma chapa do que Jair Bolsonaro, tanto que o diálogo ali de forças políticas de oposição passava mais pelo Mourão do que pelo próprio Jair Bolsonaro. Mas fica bem claro, Amadeu, que o Mourão tem uma face bem mais democrática do que aquele que Jair Bolsonaro escolheu como vice na sua chapa e que agora está preso. E eu diria, Amadeu, que inclusive demorou essa prisão do Braga Neto, veio com provas robustas e já veio tarde, Amadeu. Poliana está divergindo. Eu estou me sacudindo aqui, porque assim, para mim, essa mensagem do Braga Neto, do Mourão, desculpa, ela não passa de uma tentativa de fazer com que essa galera se passe por doido, não é assim, existe uma coisa que estava organizada, em que nível de organização isso estava, acho que não é do mérito, mas estavam se organizando para dar um golpe nesse país. Então, assim, acho que ele quer fazer a galera passar por doido, tentar fazer um enredo de que não é todo mundo. Tudo bem, a gente já entendeu que não é todo mundo. A gente já entendeu que o comando das Forças Armadas não estava empregado nessa iniciativa golpista. Agora, general, querer fazer a galera de besta com a mensagem dessa para dizer que é uma coisa tabajara, não desce, não engole. Eu vou passar para o professor Vila sobre essa questão aí, da tentativa de desqualificar para dizer que era uma brincadeira, talvez. Agora, a frase do Mourão dizendo que o Freire Gomes tem razão deve ter descido mal entre os bolsonaristas, professor Vila. Com certeza mesmo, né? Ou seja, porque dentro das redes bolsonaristas, Freire Gomes é o traidor, porque eles vivem, né, num mundo que é deles, né, que é descolado do mundo real. Né? Então, essa afirmação certamente vai encontrar a resistência e eles vão atacar, ainda mais como sempre atacaram o general Mourão. Agora, o importante destacar, eu já tinha dito isso há uns anos atrás, na metade do mandato, não sei quando, o Hamilton Mourão, entre aqueles generais, ele era o vice-presidente, era o que tinha feito algumas leituras. Eu lembro uma vez, ele fez umas considerações sobre as interpretações do Brasil. Você sabia que ele leu, de onde ele tirou? Eu sabia, olha, você tirou isso disso. Inclusive era do Amaro Cavalcante, que depois era uma escola no Rio, que quis mudar de nome para Silvio Santos, o governador do Rio. Mas esses são parentes. Mas era sobre um ex-ministro do STF, que eu conhecia, evidentemente já morreu há um século, mas eu conhecia pela atuação no STF.
E eu falei, eu sei de onde ele tirou isso e tal. Então ele leu mais algumas coisas que os outros. Os outros realmente são muito ruins, desses que estão envolvidos na conspiração. E é importante lembrar que nós não estamos falando do todo, estamos falando de uma parte minoritária. Agora, ele tenta fazer essa desqualificação dos golpistas, e aí para dar a entender que eram trapalhões, que não tinha importância nenhuma, que não ia acontecer nada, não. Ia jogar o país numa guerra civil. Isso tem de ser acentuado. Olha, nós ficamos muito próximos disso. Imagina se eles tivessem feito aquela operação contra a professora, entre aspas, que é como eles chamavam o ministro Alexandre de Moraes, né? E tivessem assassinado o ministro Alexandre de Moraes, como quase fizeram. E se tivessem feito em relação ao então presidente eleito Lula, então vice-presidente eleito Alckmin? Poderiam ter feito. Em relação ao ministro Gilmar Mendes, dias atrás, ficamos sabendo, ele estava sendo fotografado no aeroporto pelos golpistas. Então, vamos dizer que essas pessoas tivessem colocado em prática, não fossem só ações táticas. Essa é uma outra questão, senhor Mourão. Eu conheço história militar, está recheado de livros aqui, tanto quanto o senhor. Não vem, porque dá um ar de uma coisa, ações táticas. São criminosos que queriam assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e o presidente do TSE. Caramba! Transformar o Brasil numa guerra civil. Imagina o que aconteceria. Então, não vamos diminuir. Tem de ter, claro, a presunção de inocência, como disse o presidente da República. Tudo isso, é verdade. Agora, eu não vejo a hora que isso comece um julgamento. Precisa encaminhar todos esses inquéritos para o Supremo. E aí o Supremo abriu uma ação penal. São várias ações penais, por sinal, né? Para finalmente a gente ter a discussão no campo da justiça. O inquérito é importante, mas o fundamental é o processo em si. O Ari e a sua série interminável de manchetes que o Amadeu não entende. Eu faço de propósito. Eu já percebi. Eu vim aqui para confundir, não para explicar. Abelardo